Após conseguir a permanência na Série A na última rodada do Brasileirão de 2023, o Vasco vem se movimentando bastante no mercado da bola para não sofrer novamente. Então bora conferir hoje o super pacotão de reforços do Cruz Maltino para a temporada 2024. Para 2024, o Vasco buscava um goleiro e fechou a contratação de Kehler, que chega por empréstimo até o final deste ano, junto ao Internacional. Revelado pelo próprio clube gaúcho, Kehler defendeu a Chapecoense na Série A do Brasileirão de 2021, também por empréstimo, onde ficou até o final da competição. O goleiro era um desejo antigo do Vasco, que chegou a apresentar uma proposta de 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais, mas o Internacional rejeitou a proposta. O arqueiro acabou renovando o contrato com o Colorado até o fim de 2026. No Vasco, Kehler será o reserva imediato de Léo Jardim, nono na posição desde o ano passado. O Cruz Maltino também buscava zagueiros no mercado e trouxe João Vitor, revelado pelo Corinthians e que estava no Benfica. O atleta tem 25 anos e chega em definitivo ao clube com contrato de 5 anos. O Vasco vai pagar 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais ao clube português. No entanto, o valor total da operação pode chegar a 8 milhões de euros, de acordo com gatilhos previstos em contrato. O pagamento será parcelado em 3 vezes. João Vitor apareceu com destaque no Atlético Goianiense, onde atuou por empréstimo em 2020. Ele retornou ao Corinthians e assumiu a titularidade em 2021 e no começo de 2022, quando foi vendido para o Benfica. Pelo clube português, ele entrou em campo apenas 6 vezes. O clube carioca também trouxe o zagueiro Robert Rojas, que estava no River Plate. O paraguaio assinou contrato de empréstimo até o final desta temporada. Com a camisa dos milionários, Rojas atuou em 98 jogos e marcou 11 gols. Durante a última temporada, o jogador esteve emprestado ao Tigre, também da Argentina, onde marcou um gol em 12 partidas. O jogador de 27 anos foi revelado pelo Guarani do Paraguai e chegou ao River Plate ainda em 2019 e é convocado com frequência pela seleção paraguaia. O Vasco também chegou a negociar com o zagueiro Júnior Alonso, ex-Atlético Mineiro, que está no Krasnodar da Rússia. A diretoria do clube chegou a fazer contato com o clube russo, que condicionou o negócio ao pagamento de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais. O diretor Alexandre Matos também conversou com representantes do Krasnodar na tentativa de baixar essa pedida. Contudo, as conversas não foram adiante e a negociação melou. Para a lateral direita, o Vasco acertou a compra em definitivo de Paulo Henrique, que assinou até o final de 2027. O time carioca vai pagar $1 milhão, cerca de 4,8 milhões de reais por toda a operação. Os valores do acordo envolvem 70% dos direitos econômicos do lateral. O atleta de 27 anos tinha sido alvo de sondagens de 2 clubes da MLS e também recebeu propostas de equipes da Série A do Brasileirão. Contudo, o Vasco tinha preferência e o lateral queria continuar no Rio de Janeiro. Para a lateral esquerda, o Vasco fechou a contratação de Vitor Luiz. O jogador de 30 anos rescindiu com o Coritiba e assinou contrato com o clube carioca até o fim da temporada 2024. Essa será a segunda experiência do lateral esquerdo no Rio de Janeiro. Revelado pelo Palmeiras, o jogador também passou pelo Ceará e Botafogo no futebol brasileiro. Fora do país, ele defendeu o time B do Porto em 2018. Em 2023, ele fez 41 jogos pelo Coritiba e marcou 4 gols. Vitor Luiz tem na carreira títulos importantes como a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Libertadores, todos pelo Palmeiras. Indo para o meio de campo, o Vasco fechou com o volante Pablo Galdames, que chega com contrato em definitivo até dezembro de 2024. O chileno de 27 anos pertencia ao Genoa da Itália, clube que também é da 777 Partners e chega ao Rio de Janeiro após 3 temporadas no futebol italiano. Revelado pela União Espanhola, o volante viveu seu melhor momento no Vélez da Argentina, onde jogou entre 2019 e 2021 e marcou 3 gols em 61 jogos. Defendendo a seleção chilena, ele entrou em campo em 12 partidas. Na última temporada, ele fez apenas 4 jogos com a camisa do Genoa. O Vasco também acertou a contratação de Juan Esforza, que estava no Newell's Old Boys da Argentina. O volante era alvo do Cruz Maltino há algum tempo, mas a SAF precisou concordar com algumas exigências feitas pelos argentinos depois de as tratativas emperrarem. A negociação foi acelerada após a saída de Marlon Gomes. O gigante da colina vai desembolsar $5 milhões, com o negócio podendo aumentar em $1 milhão caso o jogador atinja algumas metas previstas em contrato. No entanto, o Newell's ainda ficará com 20% dos direitos econômicos do volante em caso de uma venda no futuro. Na última temporada, o argentino entrou em campo 43 vezes, marcou 3 gols e deu uma assistência. O volante Cuellar também ficou perto de reforçar o Vasco nesta temporada.
O Cruz Maltino chegou a ter conversas bem encaminhadas com o colombiano, mas o Al-Shabaab da Arábia Saudita fez jogo duro e o jogador ficou distante do time carioca. O Vasco sabia desde o início da dificuldade do negócio. Cuéllar tem mais 2 anos e meio de contrato e o clube árabe não abriria mão de um dos seus principais jogadores sem uma compensação financeira. A diretoria vascaína, por sua vez, contava com o desejo do jogador, que vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, em especial para ser treinado por Ramon Dias, com quem trabalhou e viveu bons momentos no Al Hilal, também da Arábia Saudita. O gigante da colina também renovou com o Mia Praxedes, que ficará por mais uma temporada emprestado pelo Red Bull Bragantino, com obrigação de compra na casa dos 16 milhões de reais. O Vasco ainda vai tentar adquirir Praxedes em definitiva ainda nesta janela de transferências. Para isso, tenta costurar um acordo com a 777, dona da SAF, a fim de obter uma liberação financeira que permita a efetuação da compra do atleta de 21 anos. O meia chegou ao Vasco no meio de 2023 e tornou-se titular do time de Ramon Dias, embora tenha perdido espaço na reta final do Brasileirão. Ele disputou 21 jogos, 18 deles como titular da equipe e marcou um gol. Em 2024, ele entrou em campo 4 vezes até aqui e marcou um gol. O grande sonho do Vasco para a temporada é o meia Felipe Coutinho. O clube trabalha com uma data entre o meio de 2024 e o meio de 2025. Membros da diretoria da SAF, além de Pedrinho, presidente associativo eleito, começaram a discutir o caso e fizeram contatos com agentes e com o próprio meia atacante. Os obstáculos são o contrato de empréstimo que o jogador tem com o Al Duhail do Catar até o próximo mês de junho e, claro, o fato de pertencer ao Aston Villa, que pagou ao Barcelona 20 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais, para tê-lo em 2022. Após algumas lesões, os ingleses decidiram ceder Coutinho para que recuperasse seu futebol antes de regressar à Premier League com mais confiança. Por parte do craque de 31 anos, há o desejo de voltar ao futebol brasileiro eventualmente. Contudo, o retorno não deve acontecer neste momento. Indo para o ataque, o Vasco acertou com o atacante David por empréstimo de 1 ano junto ao Internacional. O atacante de 28 anos jogou a última temporada por empréstimo pelo São Paulo, onde fez 39 jogos, 5 gols e 3 assistências. David é considerado um atleta versátil, atuando nas 3 posições à frente do campo. Ele iniciou sua carreira no Vitória e tem passagens por Cruzeiro, Fortaleza e Internacional, além do próprio São Paulo. Em 2024, ele já entrou em campo 4 vezes pelo Vasco e ainda não marcou nenhum gol. O Vasco fechou também com Adson, atacante ex-Corinthians e que estava defendendo o Nantes da França. O Cruz Maltino vai pagar 5 milhões de euros ao clube francês pela contratação do jogador de 23 anos, o equivalente a cerca de 26,6 milhões de reais. Entre as equipes, o consenso foi o pagamento no mesmo valor que o Corinthians recebeu para que o time francês recuperasse o investimento. O atacante chega para ocupar a lacuna deixada pela saída de Gabriel Peck, que foi jogar nos Estados Unidos. Revelado na base do Corinthians, Adson disputou 3 temporadas com a camisa da equipe paulista, com 13 gols em 114 jogos. No ano passado, foi vendido ao Nantes, pelo qual entrou em campo em apenas 8 jogos. Os cariocas também têm interesse na contratação de Breno Lopes, atacante do Palmeiras. Apesar de tratar a negociação com otimismo, o clube enfrenta alguns obstáculos para avançar nas conversas. Um dos entraves é que Abel Ferreira gosta do jogador e não deve facilitar a saída. Além disso, atualmente o Verdão conta com poucos atacantes no elenco. A diretoria vascaína já entrou em contato com o atacante, que gostou do projeto apresentado e tem conversas encaminhadas. O Palmeiras está ciente do interesse, mas ainda não recebeu uma oferta oficial. O atleta tem vínculo com o Verdão até o fim de 2024 e poderia assinar um pré-contrato com outro time na metade do ano. A tendência é que o Verdão deseje uma compensação financeira para liberá-lo ao Cruz Maltino. E por último, o Vasco tem conversas encaminhadas com o atacante Pedro Henrique, de 33 anos, do Internacional. O Colorado não deve facilitar a saída do jogador, no entanto pede uma compensação financeira para emprestá-lo ao clube carioca. O atacante chegaria no Gigante da Colina para disputar posição com o Veguete. Um reserva para o argentino é uma das principais carências do elenco vascaíno. Pedro Henrique está em sua 3ª temporada pelo Internacional, onde tem 89 jogos e 21 gols marcados. Então, rapaziada, isso aí foi o super pacotão de reforços do Vasco para a temporada 2024. Deixem nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar o like aí, que é muito importante, e seguir as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo!